E aí, gente, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao meu novo canal, Espiritualidade Neurodiversa. O meu nome é Aileen, eu tenho 31 anos, eu sou médium universalista, sou uma eterna aprendiz da vida e tenho TDAH e sou profissionalmente, eu sou intérprete de inglês. E eu estou criando este canal no maior espírito. Primeiro você começa, depois você melhora. Porque eu estou sentindo um chamado mesmo da minha alma para compartilhar minha jornada desde o início do diagnóstico recente de TDAH, que foi em janeiro, agora a gente está no finzinho de abril. Eu recebi meu diagnóstico em janeiro e em vez de compartilhar só quando eu já estiver muito bem, vivendo muito bem com o TDAH, eu decidi compartilhar desde agora, né, com todas as dificuldades, os aprendizados, os momentos bons, as reflexões, os insights e as canalizações que eu recebo da espiritualidade. E este canal também é para falar sobre a neurodiversidade junto com a mediunidade, né? Porque a gente sabe que às vezes é babado. A gente tem uma mente muito poderosa, mas ela é muito poderosa para os dois lados, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aí, quando a cabeça não está muito bem também, fica criando mil coisas, né? Mil paranoias. Bom, eu também queria falar que eu estou em busca de uma cura, né? Obviamente a gente sabe que não existe cura física para o TDAH, né? Mas uma cura não só, né, dessas questões de saúde mental e de saúde física, mas uma cura espiritual mesmo e energética, né? E também quero compartilhar isso aqui. E, né, já que a gente está em tempos de transição planetária, né, e o mundo está precisando de, de incentivos, né, as pessoas precisam de incentivos para poderem se encaminhar para essa transição planetária, para a quinta dimensão, né, e se eu estou aqui, né, em 2025, muito provavelmente é porque eu me alistei para fazer parte, né, desse exército aí de trabalhadores da luz, que vão ajudar aí nesse processo, que estão ajudando nesse processo de transição planetária, e para quanto mais gente a gente conseguir compartilhar esse conhecimento, né, e essa relação com a espiritualidade como um todo, né, melhor. Então, aqui nós vamos falar sobre mediunidade, neurodiversidade, transição planetária e também da ligação entre a neurodiversidade e a mediunidade, né? Eu não sou especialista, não sou médica, nem psicóloga, nada disso, tá? Mas eu aprendo muito fácil, então eu falo das coisas, mas eu não sou nenhuma profissional de saúde, tá? Mas é porque também já existem estudos, né, que investigam a possibilidade de pessoas com TDAH e neurodivergentes serem pessoas que vêm para mudar o mundo. Então, a gente está precisando bastante de mudanças positivas, né, aqui no nosso planeta Terra, principalmente para a gente conseguir encaminhar essa transição planetária, que já está aí há bastante tempo rolando, né? Então, né, esse despertar, né, dos diagnósticos e junto com o despertar espiritual, pode ser muito bem porque o mundo está precisando de pessoas que vêm aqui para revolucionar, né? E, obviamente, existe uma conexão muito forte disso com a espiritualidade, né? Com esse entendimento da espiritualidade como um todo, como o universo, né? Não como uma coisa dogmática ou religiosa, né? Mas então vamos lá, gente, estou lendo o roteiro aqui, tá? Porque senão eu me perco. É... E então, assim, se eu disser algo aqui que tocou você, o seu coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta, conta suas experiências e me segue no Instagram também. Eu vou colocar o Instagram do canal aqui na descrição. E vamos juntas, juntos e juntes construir esse espaço aqui de acolhimento e de reconexão.
Bom, de onde deixa só para dar um contexto para vocês, né, da questão da saúde mental, eu eu tenho 31 anos hoje, aos 24 anos eu recebi o diagnóstico incompleto de depressão, né, na época incompleto, porque hoje eu sei que faltou o diagnóstico do TDAH. Eh, e aí era um percurso, assim, de saúde mental, eh, muito difícil mesmo, assim, eu fazia terapia, faço terapia até hoje, né, e eu testei vários remédios, várias combinações de remédios para depressão. Eu tive que testar, assim, muitos, por anos, até que eu encontrei né, eu e o médico, né, a gente encontrou uma combinação que funcionasse, mas parecia que algumas coisas não iam para frente, não melhoravam e alguns alguns sintomas permaneciam, né, tipo a procrastinação, a disfunção executiva, autonegligência, eu sempre tive muita dificuldade de me cuidar, eh paralisia, congelamento funcional, né, de não conseguir sair do lugar, não conseguir fazer as coisas. Um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha história e sobre os sintomas na infância e na adolescência e no início da vida adulta. Mas neste vídeo aqui, eu quero falar de uma coisa específica, que essa questão do diagnóstico tardio, né, e assim gente, com o entendimento que eu tenho hoje da vida, né, e de que a gente escolhe o que a gente vem fazer aqui, eu entendo, né, que eu escolhi nascer numa família em que eu ia ter TDAH, porque meu pai também foi diagnosticado com TDAH e vem na nossa linhagem já, né. Então assim, aí nos momentos desesperadores eu me lembro disso. Eu me lembro que, né, a gente tem um propósito e uma missão, e não que o nosso propósito seja sofrer não, e sim se curar, aprender a viver bem, para poder ajudar outras pessoas a não precisarem passar pelo mesmo percurso difícil que a gente teve que passar. Então, aí voltando, tá, diagnóstico de depressão com 24 anos, então demorou aí mais de 6 anos, depois do diagnóstico da depressão para chegar no diagnóstico do TDAH. E aí, óbvio, né, eu estou aqui no hiperfoco de TDAH, do assunto TDAH. Eh, e aí, desde que eu recebi esse diagnóstico, muitas fichas estão caindo, né, eu estou processando muitas emoções, reprimidas, que os sintomas não tratados foram me trazendo ao longo da vida, né, traumas, porque vira uma experiência traumática você funcionar de uma forma que você não consegue entender por que você não consegue fazer as coisas e enfim, tá no roteiro. Espera aí, deixa eu voltar pro roteiro. Tá, mas o que me levou mesmo a gravar esse vídeo, eu já estava enrolando para gravar e falando: "Ah, depois eu gravo, depois eu gravo, depois eu gravo". Mas aí aconteceu 2 coisas, aconteceu a mesma coisa 2 vezes, que foi assim, eu estava em 2 grupos em momentos diferentes de pessoas, grupos de pessoas em momentos diferentes. E aí, falando sobre o TDAH, pessoas que não têm o diagnóstico, né, que são não sei se são neurotípicas ou não, falaram assim, e talvez vocês já ouviram isso também: "Ah, não se identifique com o TDAH, isso é só um rótulo". E aí, isso me deu muita raiva. Nas 2 vezes que eu escutei, eu fiquei com muita raiva. E na segunda vez que eu ouvi isso, eu chorei muito, eu tive desregulação emocional, né, a gente tem baixa tolerância à frustração, disforia sensível à rejeição, tipo, né, meio que eu estava me sentindo rejeitada ali por estar tentando falar das dificuldades do TDAH em um meio que não foi bem recebido, né, não que as pessoas foram más, mas tipo, enfim. Aí aí eu tenho feito esse exercício agora, né, em vez de eh, que é um exercício de, me perguntar: "Por que que eu estou me sentindo daquela forma?". Então, no meio do choro, da tristeza, né, eu me perguntei: "Por que que isso me abalou tanto?". E aí eu recebi, né, depois de um tempo, a resposta, e aí a resposta é que
Eu concordo, né, que o diagnóstico de TDAH ele não deve nos limitar, a gente não deve se limitar pelo diagnóstico, o diagnóstico não é uma sentença, e eu quero muito, e eu sei que eu vou conseguir aprender a viver bem com TDAH. Mas agora que o diagnóstico está recente, e no momento em que eu me encontro, eu estou lidando com os danos e os estragos de viver 30 anos sem esse diagnóstico. Então, não é como se o TDAH me definisse ou ele me limitasse, mas ele me explica, né? Ele explica a minha trajetória até aqui e todas essas dificuldades que eu tenho até hoje. Então, eu também estou gravando esse vídeo aqui em honra às minhas versões anteriores, que não sabiam o que estava acontecendo e que viveram em muito sofrimento mental e emocional por causa disso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar também que é muito urgente que as pessoas aprendam sobre neurodiversidade, neurodivergência, porque é muito grave a gente receber esse diagnóstico tão tarde na vida, né? Enfim, isso aí vocês podem pesquisar em fontes de saúde mental depois, mas é muito arriscado mesmo TDAH não diagnosticado e outras neurodivergências também. Por enquanto eu vou falar de TDAH porque é o diagnóstico que eu tenho. Então, porque assim, ele não desaparece, né? Tipo, ele só se torna um sofrimento silencioso, que às vezes é até invisível na vida adulta. Eu estava falando que é muito arriscado, muito perigoso, por quê? Porque é um cérebro que está buscando dopamina fora, está buscando alívio fora sempre, e aí a gente chega nas drogas, chega na bebida, compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por série, compulsão por Instagram. Então, tipo, eu já passei por várias fases aí, já bebi muito, já usei vários tóxicos, já fui fumante, e atualmente, né, o que tem, hoje em dia eu não bebo tanto mais, assim, eu gosto de tomar um vinhozinho e tal, uns drinks, mas eu não bebo tanto quanto eu bebia antes, porque também me fazia muito mal, e eu também, por causa da mediunidade também, eu quase não uso mais nenhuma substância, porque realmente estava me atrapalhando, estava sendo danoso para mim. Mas enfim, aí para mim o que tem pegado mais é a questão de gastar muito dinheiro e querer gastar e comer e ficar viciada no Instagram e viciada em série, enfim. Aí ontem eu desliguei a televisão da tomada, apaguei o aplicativo do Instagram do meu celular. Enfim, tá, mas vamos lá. Deixa eu voltar pro roteiro aqui. Tá. Aí, tá, já falei, né, do sofrimento. Tá, então tá, tô gravando esse vídeo aqui para falar de tudo que esses 30 anos sem o diagnóstico causaram na minha vida, né? Vamos lá. Hoje eu estou lidando com os reflexos de viver tanto tempo sem entender o que estava acontecendo comigo. E eu quero listar isso aqui com clareza, não como uma queixa também, não quero que vocês entendam como uma posição de vítima, né, espero, mas sim como um ato de consciência e de compartilhar a minha verdade. Eu vou falando a lista das coisas e tentando dar um pouco de contexto, tá? Nos últimos anos, assim, com a piora dos sintomas, com a pandemia, com problema de saúde mental, problemas familiares também, eu fui parando de acreditar em mim. Minha autoconfiança está minada, né? Estava, né? Agora eu já estou recuperando, trabalhando nisso,
mas você para de acreditar em você, porque você não consegue, né? Eu não conseguia terminar as coisas, ou às vezes eu não conseguia nem começar, ficava paralisada, disfunção executiva, procrastinação. Eu tenho bastante dificuldade de autocuidado. Ah, tá, uma coisa que eu queria ressaltar também é que, óbvio, gente, que não são só os sintomas de TDAH que causaram tudo isso, né? Todo mundo tem seus traumas familiares, traumas de infância, né? Dependendo do meio em que você cresceu, isso piora ainda mais essas questões, né? Então, algumas questões que eu estou falando aqui, elas também têm relação com o meu histórico aí emocional e tal. Dificuldade de autocuidado. Vou ser bem real aqui. Tem dias que eu não consigo tomar banho. E tem dias que eu fico com cabelo oleoso, porque eu não consigo lavar. Já teve muito tempo que eu ia dormir sem escovar o dente. Hoje em dia eu consigo escovar o dente todo dia. É, dificuldade de autocompaixão, porque a mente do TDAH é uma mente muito crítica, né? Muito julgadora e autocrítica e perfeccionista, enfim, né? Tem um monte de gente aí da área da saúde mental explicando essas questões. Falei autocrítica, muita autocobrança, muito autojulgamento. Eu comecei a me isolar, eu parei de acionar meus amigos, eu não conto as coisas mais sobre a minha vida, agora eu tô aqui contando para quem quiser ver, né? Mas eu parei de acionar a minha rede, eu parei de contar com as pessoas, principalmente depois que eu vim morar sozinha. Eu me afastei de pessoas queridas e não por querer, sabe? É porque às vezes a gente esquece, né? Quem tem TDAH desregulado, né? Tipo, se a gente não vê, a gente esquece. Então, eu tenho muitos amigos que não moram onde eu moro, porque eu me mudei algumas vezes, né, durante a vida e a vida adulta. E aí eu acabei me afastando das pessoas. Eu tenho dificuldade, às vezes, de realizar tarefas simples, e isso faz eu me sentir muito mal, né? A casa fica bagunçada, a louça fica cheia de louça, às vezes a geladeira cheia de coisa para jogar fora, o cesto de roupa lotado de roupa, e procrastinação tem melhorado bastante já, tá? Mas tá um pouco assim, altos e baixos, altos e baixos. Tem a questão da disfunção executiva, né? Que é ficar meio congelado, congelamento funcional, de não conseguir fazer as coisas. Tipo, hoje é terça-feira, ontem, segunda e domingo, eu passei o dia inteiro vendo série e mexendo no celular, no Instagram. E aí, num looping de culpa, culpa, culpa e auto-julgamento, aí chora, 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 aí vem o alívio, aí depois já tava eu vendo série de novo. Então, tipo, eu entendo, né, que o meu cérebro está acostumado com isso, né, a buscar esse alívio fora, e de que eu preciso de ter momentos de introspecção para me recuperar, mas, né, assistindo série, mexendo no Instagram, a gente não é um descanso real, né. Mas o cérebro, né, 2025, o cérebro de praticamente todo mundo está condicionado desse jeito mesmo, para quem não é neurodivergente, para quem não tem TDAH, né? Mas enfim, vamos lá. Tenho dificuldade de alimentar bem, às vezes esqueço de comer, às vezes eu como pouca proteína, tenho dificuldade de fazer atividade física. Faz 8 anos que eu não fazia atividade física regularmente. Tipo, eu não conseguia manter. Eu começava, parava, começava, parava, começava, parava. Então, assim, sedentarismo, né? Agora eu tô conseguindo manter. E aí eu fui me sinto fraca diante da vida, sabe? Como se eu não fosse conseguir, né? Às vezes quando eu tô bem, eu sinto, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo e tal. Mas quando eu fico mal, meu Deus do céu. Aí, né, não, nada, parece que nada vai dar certo, que eu não vou dar conta. E hoje, né, que eu sei que TDAH não tem a ver com força de vontade, mas eu me sinto sem força de vontade, gente. Infelizmente, né, tô tentando ser real aqui, enfim, tem as explicações científicas, tá, de que os sintomas de TDAH, eles não têm a ver com falta de força de vontade, mas é assim que a gente se sente. Muitas vezes é assim que a gente acaba se sentindo, né?
Desde que eu me entendo por gente, eu estou buscando alívio e dopamina barata e rápida fora de mim. Hoje em dia, né, como eu falei, ficar vendo séries demais, como fuga, ficar muito no celular, dificuldade de silenciar, de parar e não consumir nada. Tipo, ficar parada, fazer uma meditação, 5 minutos em silêncio. Muito difícil, estou começando a conseguir. E aí a mente muito hiperativa, né? E aí eu tô sentindo também uma desconexão da espiritualidade, apesar de saber que eu sou muito conectada, que eu sou muito abençoada, muito protegida e tal. Tipo, eu me desconectei, não foi a espiritualidade que se desconectou de mim, sabe? Eu estou me sentindo desconectada, eu tô sentindo que eu estou afastada dos meus guias. Eu sei que eles estão sempre com a gente e tal, mas eu tô me sentindo afastada dos meus guias, e às vezes essa procrastinação e essa disfunção executiva também esbarra na espiritualidade, que é a falta de vontade ou até de ação para recorrer à minha espiritualidade, sabe? E aí é muita culpa, 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 culpa por me sentir mal, culpa por assistir série, culpa por mexer no Instagram, culpa, não, 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 não. Tenho chorado muito, já teve outras épocas da vida que eu já chorei muito mais, mas eu sinto que eu tô passando por umas liberações emocionais, assim, que tem a ver com a minha criança interior, né, coitada, que deve estar só agora podendo sentir, né, e deixar fluir o que antes ela não sabia o que era. E aí, às vezes, eu me pego pensando que eu não estou vivendo, porque eu fico muito tempo em casa, eu esqueço de sair, eu esqueço de me planejar, eu tenho dificuldade de me planejar, eu esqueço de fazer coisas que eu gosto, coisas divertidas. Aí, quando eu vejo, já estou em casa, vendo série, ou, sabe, vendo a vida passar. Sensação de que a vida está passando por mim. Me sinto, às vezes, presa em uma zona de desconforto, e um sentimento de que eu estou em guerra comigo mesma. Tá sempre uma guerra dentro da minha cabeça. E assim, gente, para quem não lida com esses sintomas, eu espero realmente que vocês entendam. Na verdade, isso foi mais os impactos dos sintomas, né, que eu falei. Mas eu espero que vocês entendam que, tipo assim, não é uma frescura ou preguiça ou falta de esforço, sabe? É, e também não é uma sentença, não é que eu vou viver assim para sempre, né? Mas que com esse diagnóstico recente, essas coisas estão vindo à tona. E é isso, ter TDAH parece, não diagnosticado, parece que você está sempre nadando contra a corrente. E isso, né, do cérebro ficar buscando alívio o tempo todo, dopamina rápida, ficar rolando feed, é quase como se fosse um vício mesmo, né, tipo, e aí, né, acabo me desconectando da espiritualidade, tenho dificuldade de pedir ajuda, e assim, né, eu não tô aqui para me colocar numa posição de vítima, tá, apesar de às vezes pode parecer que sim, mas eu tô aqui para mostrar que isso é real, gente. E eu já cheguei até a gravar uns vídeos dos momentos em que eu não tô bem, dos momentos em que eu não estou conseguindo ser uma adulta funcional, e eu pretendo compartilhá-los também, né, dependendo da resposta, como for. E eu gostaria de reforçar, né, que eu tô falando dessas coisas não é para eu tenho TDAH, então eu posso usar isso como desculpa para eu nunca conseguir fazer nada. Não é nesse sentido. É no sentido de que foi isso que aconteceu comigo, foi essa vida que eu tive até aqui, é com isso que eu estou lidando. Eu sei que eu sou muito capaz, eu já conquistei muitas coisas, né? Nós neurodivergentes, assim, neurotípicos também, né? Mas nós neurodivergentes somos mentes brilhantes, nós sabemos disso, né? Nós viemos sim para mudar o mundo, para melhorar o mundo, para ajudar na evolução, né, do planeta Terra. E isso não nos torna mais especial do que ninguém, tá, gente? Cada um tem o seu trajeto e ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo que tá aqui encarnado tá no mesmo barco. É, mas,
Tá. Então eu tô falando isso tudo, não é para eu ficar sempre me apoiando nesses sintomas, como uma forma de não fazer as coisas, né, e sim, a partir de um lugar de acolhimento, né, e de compreensão de que tipo: "Olha, por que que eu estou desse jeito?", né. Eh, e também para que isso possa ser o começo da cura, né, talvez para mim e para vocês também. Porque a gente sente muita vergonha, gente, muita vergonha de compartilhar. Eu realmente comecei a me esconder da vida, me esconder das pessoas. Eu nunca tive coragem de deixar os meus pais verem esses sintomas, até porque não era a família era muito rígida e tal, né, tipo, a diferença ou a disfunção não era muito bem recebida, né, digamos assim. Não estou culpando meus pais, né, eu sei que, eh, a gente só pode dar aquilo que a gente recebeu e aquilo que a gente conhece, né, eh, e que eles tinham que, né, trabalhar, lutar para sobreviver e sair da pobreza, né, e sustentar a família. Eh, e que a gente é a geração que pode lidar com essas coisas agora, né. Eh, mas então é para compartilhar a realidade, né, então assim, antes de falar para alguém que o TDAH é só um rótulo, ou de falar para a pessoa não se identificar com isso, se informe primeiro, porque não é que a pessoa não vai dar conta de fazer as coisas nunca, é porque tem momentos, principalmente antes do diagnóstico, né, ou logo no início do tratamento, que, gente, infelizmente, tem horas que a gente não dá conta mesmo, e isso já faz a gente se sentir muito mal. As pessoas que mais se cobram, que nos cobram somos nós mesmos, as pessoas que mais nos cobram somos nós mesmos. Então, vai se informar sobre neurodivergência, sobre TDAH, sobre o que que uma pessoa dessa passa em silêncio, né, por muito tempo. Tem muitas mulheres passando por isso, né, enfim, já está acabando o meu tempo de gravar aqui, que tem um limite de 30 minutos, senão eu fico falando eternamente. Eh mas, enfim, meu jeitinho TDAH de ser também, já me perdi um pouco aqui no roteiro, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem e que eu tenho certeza que eu vou aprender a viver melhor com TDAH, mas eu preciso admitir também que tá difícil agora, no início, né, do tratamento. Eu ainda não estou tomando remédio para TDAH, não sei se eu vou tomar, porque eu sinto realmente que eu preciso mais me psicoeducar, mas às vezes, né, os próprios sintomas de TDAH atrapalham a gente a conseguir fazer as mudanças que a gente precisa fazer para conseguir viver bem com TDAH, né. Então, mas enfim, gente, também para trazer um pouco de leveza, né, para espalhar a palavra aí da neurodiversidade, para as pessoas conhecerem mais. E se você é meu amigo, minha amiga, meu amigue, minha amiga, e eu sumir, saiba que é porque a fisiologia do meu cérebro é propensa a isso, mas eu continuo amando todos vocês, meus miguxos e miguxas. E para as pessoas que estão aqui que não são meus amigos ainda, se esse vídeo ressoou com você, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência também, né, vamos tentar criar um espaço de acolhimento, sem julgamento, onde ser quem a gente é já é o bastante. Bonito, né. E lembre-se que você não está sozinho, sozinha ou sozinha. E eu também não quero mais estar sozinha, eu não quero mais me isolar e me esconder por causa do TDAH. Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode se identificar. E também me segue no Instagram, que é mais um canal, que a gente pode ter de troca e de presença. Um beijo, beijinhos de luz.